Olá, me chamo Shirley Pinheiro, sou candidata à vaga de doutorado. Nesta apresentação, irei expor minha proposta de pesquisa intitulada Ecofisiologia, Serrapilheira e Raízes Finas na Ciclagem de Carbono do Cacaueiro em Sistemas Agroflorestal, sobre sombreamento e irrigação. Como orientador pretendido, professor Dr. Paulo Jorge. Mudanças climáticas têm se buscado sistemas agrícolas que conciliem produção, conservação ambiental e mitigação de gases do efeito estufa. Diante disso, os sistemas agroflorestais surgem como alternativa de produção sustentável, integrando culturas agrícolas florestais em um mesmo espaço em diferentes composições, promovendo maior sequestro de carbono, conservação da biodiversidade, melhoria da qualidade do solo e a resiliência às variações climáticas. Como exemplo de sucesso na adoção de sistemas agroflorestais, destaca-se o município de Tomé Açu. Ele é reconhecido nacional e internacionalmente como referência em sistemas agroflorestais. Ele é destaque na produção de cacau no Nordeste paraense e é responsável por 49,3% da produção nacional. O cacau ele possui relevância econômica, social, ambiental e o estado do Pará é o maior produtor nacional. Essa cultura ela tem uma fácil adaptação ao sombreamento, além de ser uma cultura com bastante relevância social e econômica aqui na nossa região. Normalmente utilizadas como sombreadoras é a bananeira ou o açaí, nos primeiros anos do seu desenvolvimento. Essa associação, o consórcio dessas culturas, favorece o crescimento das plantas, diversifica a produção, reduz os riscos econômicos e fortalece os serviços ecossistêmicos, tornando o sistema mais resiliente e sustentável. Esses sistemas, os sistemas agroflorestais, eles contribuem diretamente com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são as ODS. Esse projeto ele se enquadra no ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 13, Ações Climáticas, ODS 15, Vida Terrestre, por conservar a biodiversidade e os recursos naturais. Apesar desses benefícios, ainda são escassos os estudos que avaliem de forma integrada os efeitos do sombreamento e da irrigação sobre a ecofisiologia do cacaueiro, a dinâmica do carbono e a produtividade em sistemas agroflorestais. Diante disso, o objetivo geral deste estudo é avaliar o papel do sombreamento e da irrigação sobre a ciclagem de carbono do SAF, via serrapilheira e raízes finas, relacionando ao desempenho ecofisiológico e à produtividade do cacaueiro, como objetivo específico, quantificar a produção e a decomposição da serrapilheira, caracterizar a biomassa e o turnover de raízes finas, estimar os estoques de carbono na biomassa da serrapilheira, raízes e relacionar esses indicadores às trocas gasosas e à produtividade do cacau e do açaí. Como hipótese, temos que maior sombra associada à irrigação adequada otimiza o desempenho ecofisiológico e favorece a ciclagem de carbono via serrapilheira e raízes finas, resultando em maior estoque de carbono do sistema e em ganhos de produção frente ao cacau a pleno. A pesquisa será conduzida na fazenda Conagano, localizada no distrito de Quatro Bocas, no município de Tomé Açu. O clima da região é do tipo AM, segundo a classificação de COP. A área de sistema agroflorestal que será estudada, ela possui 9 hectares, composta por cacau, açaí e espécies florestais, irrigação integral. E, para comparação, será utilizada uma área de 10 hectares, que fica a 10 quilômetros dessa área de safra, composta por cacau a pleno sol, consorciado com açaí. Somente o açaí é irrigado. O espaçamento que será utilizado é o espaçamento 4x3 e na área já possui uma infraestrutura agrometeorológica já instalada, o que vai facilitar a coleta de alguns dados que serão utilizados para a tese de doutorado. E o experimento será conduzido em delineamento em parcelas subdivididas. Nas parcelas principais serão avaliadas 4 níveis de irrigação, um tratamento em sequeiro, ou seja, sem irrigação e dependente apenas da água da chuva, e 3 tratamentos com composição de 50%, 100% e 150% da evapotranspiração de referência. Nas subparcelas serão avaliadas 2 níveis de sombreamento, inferior a 50% e superior a 50%. Esse delineamento permitirá avaliar tanto os efeitos isolados quanto a interação entre a disponibilidade hídrica e o sombreamento sobre a ciclagem de carbono, desempenho ecofisiológico e a produtividade do cacaueiro. As variáveis avaliadas serão trocas gasosas, elas serão determinadas por meio de fotossíntese líquida, condutância estomática, transpiração e eficiência no uso da água, utilizando um analisador portátil de gases. A serrapilheira serão instalados coletores suspensos na área das parcelas experimentais, permitindo quantificar a produção e a biomassa seca. As raízes finas serão amostradas periodicamente em diferentes profundidades do solo, que no caso serão 10, 30 e 50 centímetros, com o uso do trado, elas serão lavadas e feito a triagem e feito a secagem a 65 graus Celsius. E o carbono e a produtividade, ela será estimada com a serrapilheira, das raízes finas e o solo, além de ser avaliado a produtividade do cacau e do açaí, permitindo relacionar esses indicadores ao desempenho do sistema agroflorestal.
Após a coleta dos dados, será realizada a análise estatística inicial. Serão verificadas pressuposto de normalidade e homogeneidade das variâncias por meio do teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, os dados serão submetidos à análise de variância para o delineamento em parcelas subdivididas e, quando houver diferença significativa entre os tratamentos, as medidas serão comparadas por meio do teste de Tankin a 5% de. Além disso, serão realizadas análises de correlação e regressão para investigar as relações entre as variáveis microclimáticas, fisiológicas de serrapilheira e raízes finas e produtividade. Em relação aos impactos esperados espera-se que os resultados deste estudo contribuam em diferentes aspectos. Do ponto de vista científico, a pesquisa ampliará o conhecimento sobre os efeitos do sombreamento e da irrigação na ciclagem de carbono e na parte ecofisiológica do cacaueiro, e sistemas agroflorestais. Do ponto de vista tecnológico, os resultados poderão subsidiar recomendações de manejo mais eficientes para irrigação e sombreamento. Na perspectiva econômica, espera-se identificar estratégias que aumentem a produtividade e reduzam as perdas por manejo inadequado. Por fim, do ponto de vista social, o estudo poderá fortalecer o uso dos sistemas agroflorestais como uma alternativa sustentável, contribuindo para o sequestro de carbono e para a valorização da produção de cacau na Amazônia. Em relação ao cronograma da execução, como serão 4 anos da realização da pesquisa, nos primeiros anos serão realizadas as disciplinas, os créditos obrigatórios e não obrigatórios, iniciar a escrita da revisão bibliográfica e fazer a instalação dos coletores. E aproveitar os primeiros 2 anos para fazer a coleta dos dados em campo e os 2 anos seguintes para fazer a construção da parte escrita dos dados que irão compor a dissertação de Aqui foram algumas das referências utilizadas para a construção do preparo. E o meu muito obrigada.